Então, já que nós vamos falar de família, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 22. Vamos estar lendo alguns versículos. Quem achou, diga amém. Versículo 22 diz: Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Vamos pular para o versículo 28, que diz: Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. E você diz amém. Eis um texto que fala, que deixa claro o papel de cada membro no seio familiar. Ou a gente pode também chamar das funções sociais de cada indivíduo que compõe a família. O papel ou o dever dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação a seus pais, o papel do marido para com a sua esposa, da esposa para com o seu marido. Então, esse texto é basilar para que conhecemos a função de cada membro no seio familiar. Isto gera uma harmonia e um ambiente propício para um melhor viver, para o crescimento do indivíduo ou dos indivíduos. É um ambiente propício para educar, para formar a personalidade, para construir e para desenvolver a virtude do amor. Portanto, por Deus constituído, nós podemos dizer que este é um modelo ideal. Não é perfeito, porque os indivíduos que compõem a família ainda não são perfeitos, mas é o modelo ideal. Este modelo de família, que é um modelo cristão, se nós estamos falando que é um modelo cristão, nós estamos falando de um modelo baseado no Evangelho de Cristo, portanto baseado na palavra de Deus, logo, segundo Deus, é um modelo de Deus para a família. No domingo passado eu falei de algumas metas que os comunistas estabeleceram para alcançarem, e dessa forma, paulatinamente, ir infiltrando e colocando, estabelecendo
o comunismo, a partir dessa desconstrução e de uma construção de uma nova cultura, estabelecer, portanto, o comunismo na sociedade ocidental, livre. Eu quero ler a meta de número 40. Só lembrando que essas metas foram descobertas na década de 1950, quando um agente do FBI se infiltrou em grupos marxistas, comunistas, ok? Então ele descobriu essas metas, e ele escreveu um livro chamado Comunismo Exposto. Se eu fosse você, eu compraria esse livro, tá bom? A meta 40 é a seguinte: desacreditar a família como instituição, encorajando a promiscuidade e facilitando o divórcio. Desacreditar a família como instituição, encorajando a promiscuidade e facilitando o divórcio. Então, uma das metas para o estabelecimento do comunismo, que a etapa inicial é o socialismo, é desacreditar, realmente é destruir, desconstruir essa instituição chamada família. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, todo impedimento cai por terra. Amém? Então preste atenção. A sua família, ela está ameaçada. A minha família está ameaçada. Existe um trabalho que está sendo feito há décadas para destruir o modelo de Deus de família. A família, segundo Deus, ela é constituída a partir do matrimônio, casamento. Eu queria ler com vocês Hebreus capítulo de número 13. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 4. Lembre-se, lá no início, porque é lógico que a metodologia, a estratégia, ela vai mudando e também ela vai ampliando os seus meios. Era através da promiscuidade e do divórcio. Mas eu vou mostrar para você que não fica somente nisso. Ok? Eles ampliaram a estratégia. Mas veja o que a Bíblia diz acerca do matrimônio. Matrimônio é o esteio da família. É a partir do matrimônio que a família é constituída. Certo? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Qual o conceito de família? Bem, eu já avisei para vocês que existe um plano em ação para destruir a família segundo o modelo de Deus. Não é só um modelo cristão, é o modelo de Deus. O modelo cristão é o modelo de Deus, irmãos. Portanto, é o modelo ideal. Então, existe um plano. Antes de dizer o porquê desse plano, porquê a família, vamos ver como é que se estrutura a família segundo o modelo de Deus. Então, em primeiro lugar, a família, ela se inicia a partir do matrimônio. A partir
do sagrado, é santo, como Hebreus diz, seja digno de toda honra o matrimônio, seja imaculado. É a partir do matrimônio que a família é constituída. Isto é a família à maneira de Deus. É sagrado porque por Deus foi instituído. Foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem criou o matrimônio. Foi Deus quem decidiu unir a um homem uma mulher, a uma mulher um homem, e estabelecer ali o matrimônio e a partir do matrimônio a família. Porque foi Deus que instituiu, ele é santo, ele é sagrado, como o autor dos Hebreus diz. No matrimônio segundo Deus, existe a união, é uma união de vida, uma união de corpos, uma união de propósito, uma união espiritual entre um homem e uma mulher. O homem se torna o marido, a mulher a esposa. E eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo de número 1. A primeira instituição da humanidade se chama matrimônio, irmãos. Antes mesmo que houvesse o Estado, o governo, as formas de se governar, as outras instituições de educação, de saúde, e aí vai. Deus cria o casamento, o matrimônio. É a primeira instituição da humanidade, criada pelo próprio Deus. Olha a importância do matrimônio. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: disse o Senhor Deus, quem disse? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma que é o mesmo que aquela que ajuda, uma que auxilia, que socorre, adjuntora, que lhe corresponda. Versículo de número 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Porquanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, uma união de vidas. Preste atenção que no matrimônio, que é a base da onde se constitui a família, Deus une um homem a uma mulher. É um homem a uma mulher. Portanto, é monogâmico. Um homem a uma mulher. E é hétero, porque é homem e mulher, marido e esposa. Assim fez Deus. Assim é constituído o matrimônio. Amém? O matrimônio, o casamento, é indissolúvel, a não ser pela morte ou pela infidelidade que vem por meio do adultério, que se concretiza no adultério. E aí nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 39. Eu quero que você preste atenção nesse indissolúvel do casamento, porque ele é importante para garantir
um ambiente seguro, um ambiente propício para que o filho do casal seja educado, seja instruído, seja protegido, seja criado. O matrimônio, ele é indissolúvel, ou seja, ele não se rompe, ele não se aparta. E um dos propósitos é esse: garantir um ambiente seguro, adequado para a criação, educação, proteção dos filhos. 2. 1 Coríntios, capítulo de número 7. O Espírito de Deus, pela boca do apóstolo Paulo, afirma que a mulher está ligada e aí serve para o marido, né? Versículo de número 39. A mulher casada está ligada pela lei enquanto o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Olha outro detalhe do matrimônio cristão, a maneira de Deus, com quem quiser, contanto, olha a condição, que seja no Senhor, tem que ser crente. Detalhe para quem vem, está se convertendo agora: meu marido não é crente, minha esposa não é crente. Se ela consente permanecer com você, você na fé, continue. Aqui é para quem é convertido, já pertence à fé. Quando casar, tem que casar com alguém que compartilha a mesma fé, que esteja no Senhor, um crente, um salvo. Amém? Mas veja, depois de casado, só pode se apartar com a morte. Portanto, é uma união de vida para a vida, que só se rompe com a morte. Uma outra exceção, e exceção não é regra, Jesus fala, Mateus registra isso, em Mateus capítulo 19, versículo de número 9, Jesus é questionado quanto a da carta de divórcio. A carta de divórcio era liberar a mulher do compromisso com o seu marido, para que ela pudesse contrair outro matrimônio, e o marido também. O negócio estava muito baldeado entre os judeus, e Jesus vai ajustar, colocar no eixo. Versículo de número 9. Vamos ler o 8 para ficar melhor. Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. O princípio lá, quando Deus estabeleceu o matrimônio, estabeleceu para que fosse durante toda a vida, para a vida. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, lembre-se, o que vale para o homem, vale para a mulher. Qualquer que repudiar o seu marido, que não for por causa de adultério. Nessa versão está prostituição, em outras versões vai estar relações sexuais ilícitas, outras versões adultério, porque a palavra grega aqui é porneia, que significa todo e qualquer tipo de relação ilícita, ou seja, relação fora do casamento. Então pode ser uma prostituição, pode ser adultério, pode ser fornicação. Amém? Se não for por causa de prostituição e por casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, quem repudiou se casar, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério, caso contraia outro
matrimônio. Pode até casar novamente, mas, segundo Deus, está em pecado de adultério. Então, o matrimônio, segundo Deus, ele é indissolúvel. Só pode haver uma separação se for por causa da morte ou então em caso de adultério. Malaquias 2,16, Deus declara: odeio o divórcio. Malaquias 2,16 está escrito: eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Somente até aqui. Tem cristãos se divorciando que não seja pela viuvez ou pelo adultério, ele está em pecado. Está em pecado. E ponto. Assim diz a palavra. Está numa condição que Deus odeia, detesta, abomina. Deus detesta o divórcio. Viu lá? Lembra da estratégia? Destruir, desacreditar a família por meio da promiscuidade, do divórcio. O casamento cristão, ele define os papéis, ele define os deveres de cada um dos membros da família. Isso é importantíssimo para manter a harmonia, para manter a paz, produzir um ambiente prazeroso, um ambiente seguro. Os papéis estão muito bem definidos. E uma das estratégias da esquerda, na atualidade, é destruir, colocar confusão nos papéis dos pais, dentro do lar, da família e dos filhos também. Essa é uma das estratégias. E aí nós vamos ver os papéis muito bem definidos. E o texto que eu usei, foi o de Efésios. Mas veja bem, o papel do pai e marido, ou melhor, antes de ser pai, ele é marido. Ok? Então o papel do marido e pai. Quem é pai, preste atenção. Cristão, né? Essa mensagem é para cristão. Quem pretende ser pai, preste atenção. Quem é marido, preste atenção. Quem pretende ser, preste atenção. Primeiro, sacerdote. Segundo, provedor. Terceiro, protetor. Estou falando de papéis basilares, fundamentais, essenciais do marido pai na economia familiar, nas funções familiares. Sacerdote, provedor, protetor. Você pode repetir comigo? Sacerdote, provedor, protetor. Quais eram as funções do sacerdote? Entenda, o marido e pai, ele é o sacerdote da sua família. Constituição de família. Pai, marido, esposa, mãe e filhos. Ok? Constituição de família. Marido, pai, esposa, mãe e filhos.
A função do marido pai, primeiro, é de sacerdote do seu lar. Sacerdote do seu lar. Preste atenção, pai. Preste atenção, marido. Você tem o dever de ser o sacerdote da sua família. Eu não estou falando da tua parentela, estou falando da tua família. Esposa e filhos. E qual é a função do sacerdote? Versículo de número 7, de Malaquias 2. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da boca e de sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Função de sacerdote: ensinar, instruir, levar o conhecimento aos filhos, à esposa. Para isso é lógico, o marido e pai, ele deve conhecer a palavra do Senhor, porque é dever dele levar o conhecimento do Senhor à sua esposa e os seus filhos. Levíticos, capítulo 9, versículo 7. Depois disse Moisés a Arão, sumo sacerdote. Eu estou falando de funções do sacerdote, para que o marido e o pai entendam qual é a função dele no lar dele. Amém? Aí você vai entender porque o pastor, ele tem um cuidado de chamar o povo para vir para os cultos, aprender a palavra. O homem, porque o homem, ele tem um papel diante de Deus para com a sua família. E negligenciar com esse papel, negligenciar com o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Papel do sacerdote: mediar e interceder. Primeiro é instruir, ensinar. Segundo, mediar e interceder. Mediar é aproximar quem está distante para perto. Fazer o papel de mediação, para perto de Deus, no caso. Intercessão é pedir a Deus em favor do outro. Então o sacerdote, ele tinha esses três papéis fundamentais: fazer a mediação, aproximar o povo de Deus, pegando a oferta do povo e apresentando a Deus, e interceder, ele pedia a Deus pelo povo. E em terceiro lugar, instruir. Qual o papel do marido pai no seu lar? Aproximar a sua família de Deus, interceder através da oração por sua família e ensinar a sua família o caminho do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Esse é o papel do marido. Aí nós vamos entender por que lá no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 5, Jó, vendo que os seus filhos se reuniam para festejar, ele pegava uma oferta e apresentava a Deus em favor dos seus filhos. Papel de sacerdote. Sacerdote familiar. Ele era sacerdote, pastor? Não! Mas ele age como sacerdote, porque ele é o sacerdote da sua família. Intercessor. Provedor. Provedor é aquele que é responsável pelo sustento da família. É aquele que vai trabalhar para
dar o de comer, o de vestir, o abrigo da família. Aí nós vamos entender porque no livro de Ruth, logo no capítulo 1, um pai chamado Elimeleque, vendo que havia fome em Belém de Judá, ele procura um outro local onde ele possa conduzir a sua família, para que a sua família não pereça em Belém. Ele vai para o lugar errado, porque ele se dá mal, é lógico. Moabe. Mas mostra que ele era um pai que, no cuidado da família de provedor, o que ele vai fazer? Ele vai em busca de um lugar onde ele possa ter como trabalhar e sustentar a sua família. Protetor. A ideia de protetor, ela está até incluída na ideia do sacerdote como aquele que intercede. Porque o protetor é aquele que é responsável por proteger a família de males. Males sociais, males naturais e males espirituais. O homem, você, meu irmão, você que é marido e pai, você não tem o direito de deixar de orar, porque você tem a responsabilidade de guerrear em oração, para proteger a sua família dos ataques espirituais, proteger a sua família das ações malignas, que por meios do natural e também do social, está tentando influenciar os teus filhos, a tua família, para que se desviem do Senhor frequentando o culto, frequentando a igreja. Como é que o povo se desvia frequentando a igreja? Tendo outra mentalidade, pensando como o mundo pensa. Mas no que tange a vir e cantar e ouvir a palavra, eu sou crente, mas eu penso como mundano. Eu sou a favor daquilo que a Bíblia proíbe, mas eu não conheço a Bíblia. Eu conheço pouco que eu ouço no culto, e nem tudo que eu ouço eu acredito. Então, está no dever do pai, quando ele for orar, ele interceder pela família. Guarda os meus filhos, guarda a minha esposa, para que os ensinos mundanos não adentrem ao coração dos meus filhos. Mudem a forma deles pensar. Meu irmão, não é brincadeira, a doutrinação nas escolas é muito forte. Tem pais que estão perdendo os filhos na escola, perdendo no sentido de que os filhos, crente, quando vão para a escola, são bombardeados com doutrinação marxista, e de repente, eles estão sendo filhos rebeldes, que não reconhecem mais a autoridade dos pais, não respeitam os pais, porque veem os pais como opressores. Isso é um trabalhar da esquerda. Eu estava lendo um artigo, eu fiz algumas anotações, eu vou aproveitar esse ponto aqui de instruir, interceder, guerrear, porque é um protetor. Desde muito cedo, Karl Marx, ele percebeu que a família, e principalmente a família no modelo judaico-cristã, ou seja, a família baseada nas escrituras, a família conforme o modelo de Deus, era um grande empecilho para o estabelecimento do comunismo. Por quê? Porque é na família que o indivíduo, quando criança, aprende os valores morais, que eles vão levar para a sociedade, para o convívio deles social, para além da família. Então, na família, o caráter, a personalidade do indivíduo é forjado com valores cristãos.
E os valores cristãos, entre eles, repudia qualquer tipo de governo que seja contrário aos valores eternos, os valores de Deus. E o comunismo é cheio de valores que é contrário aos valores de Deus. Então, esta família e esse indivíduo que está sendo ali educado, instruído, ele vai ser alguém que vai se posicionar contra o comunismo. Então Marx percebeu que para mudar a sociedade, não adiantava atacar as instituições políticas, sociais apenas. Precisava atacar a família, adentrar a família. E aí ele leva, Engels vai falar disso, depois o Foucault. Eles levam essas lutas sociais, antagônicas sociais, para dentro do seio familiar. Só que ao invés de ser o trabalhador, o proletariado contra a classe burguesa, os empresários, vai ser a esposa contra o marido, os filhos contra os pais. Eles vão declarar abertamente que o primeiro modelo de opressão não se dá na sociedade, no governo civil, do patrão com o funcionário. Se dá, olha o que ele diz. E a partir esse pensamento é desenvolvido por outros que vêm após ele. Primeiro modelo opressor se dá dentro do lar, na família, no modelo cristão. Como? O marido subjugando a sua esposa. E os pais subjugando seus filhos. Aí você começa a entender porque movimentos alinhados à esquerda promovem essa dita liberdade da opressão da mulher em relação ao seu marido. Feminismo. Promovem os filhos serem mais independentes, não aceitando a correção dos pais. Na verdade, proibindo até que os pais corrijam seus filhos. Lei da palmada. Existe um modelo opressor na sociedade. A base da sociedade, a célula máter, é a família. Nós precisamos combater a família. Essa família no modelo judaico-cristão. E aí se apregou aqui, primeira base de opressão é do marido com a esposa e dos pais para com os filhos. Aí a gente vai ver a mentalidade, a dificuldade da mulher entender o papel dela e o papel do marido. Inclusive, mulheres cristãs. Para você ver como está tão enraizado, porque isso, a gente está falando do século XIX, ele já pensou isso, ele já projetou isso, isso foi desenvolvido através das décadas, e nós estamos no século XXI, gente. O que ele pensou, planejou, executou, e a gente está vivendo com isso. O papel da esposa, da mulher, ou melhor, da esposa que também é mãe, pensando na família onde tem também os filhos, ele aparece nas escrituras de forma bem simples. Gênesis 2,18, o que é que está escrito? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma que lhe seja idônea. É decorado. Papel da mulher, auxiliar, ajudar o seu marido. Ser-lhe auxiliar, ajudadora nas funções do marido.
ela tem o papel de apoiar e ajudar ele. Qual é o papel do marido? Sacerdote, protetor, provedor. E a esposa vai ser auxiliar do marido nesse sacerdócio da família, auxiliar do marido nessa questão da provisão, auxiliar do marido na questão da proteção dos filhos. Auxiliar. Como ela é auxiliar, ela precisa estar sujeita à liderança do seu marido. Esta é a palavra, sujeita. Entender, aceitar de bom gosto, de bom grado. Eu tenho um esposo que é responsável por mim, que me protege, que provê, que intercede por mim. Paulo acrescenta: amar. Marido, você tem que amar a sua esposa, ao ponto de se sacrificar por ela, ao ponto de até morrer por ela, se for o caso. Eu tenho um marido, pensamento da esposa, eu tenho um marido que me ama, que me protege, que provê, que me aproxima de Deus através do ensino da palavra, através da oração, intercessão por mim. É lógico que essa mulher vai reconhecer a liderança do seu marido com muito bom gosto. Qual o dever da mulher para com o seu marido? Se sujeitar à liderança dele, auxiliando, ajudando ele no cumprimento da sua missão, como um marido pai. O líder, nesta conjuntura de família, a maneira de Deus, é o marido. A esposa é aquela que está do seu lado, ajudando ele nessa liderança. Ajudando ele nas resoluções dos problemas, nas conquistas familiares. É esse o papel da mulher. Na educação dos filhos. É esse o papel. Simples. Mas a esquerda trabalhou de tal forma na sociedade ao longo dos anos que a mulher tem dificuldade de aceitar isso, de ouvir esse termozinho chamado, esse termo, submetei-vos. E Paulo fala assim: tome como exemplo, mulheres, a sujeição da igreja a Cristo. A igreja tem dificuldade de reconhecer Cristo como o seu cabeça, como aquele que cuida dela, que ama ela, que protege ela. A igreja tem dificuldade de reconhecer isso em Cristo? Não, até porque se tem, faz parte de outra coisa, menos a igreja. Pois bem, olhe para o modelo Igreja Cristo e tenha prazer, esposa, em ser essa companheira, essa auxiliar, essa ajudadora que vai auxiliar o marido, o pai, na educação dos filhos, no cuidado com a família, em todos os âmbitos. Amém? Glória a Deus. Família segundo o modelo cristão, é essa base onde as crianças são educadas. Os pais vão ter esse dever para com os filhos, como está escrito em Efésios capítulo de número 4, educar os filhos. Gente, é aqui que começa o negócio ficar difícil para o comunismo.
na família segundo o modelo cristão. Porque no segundo modelo cristão, quem tem o dever de educar os filhos, não, escute, não é o Estado, não é a escolinha, não é a creche, não é o ensino fundamental, o ensino médio. Educar, instruir, colocar os valores, é dos pais o dever. Tem muito crente que não entende isso, aí gera filhos e dá para o Estado educar. Creche, depois escola integral, só vê o filho à noite, dá uma olhada, está tudo bem, está com saúde, está bem vestido, dorme, amanhã é outro dia. Não, você está errado. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6. Tem muitos pais que aceitam o Estado dizendo: nós vamos educar os seus filhos, nós vamos ensinar os seus filhos a ser cidadãos. Os pais eram para olhar esse discurso com restrição. Não, não, não. Você pode até reforçar o que eu ensino, mas quem vai ensinar o meu filho a ser cidadão sou eu. Assumir responsabilidade, porque esse é o dever dos pais. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 6. Gente, a gente está estudando as escrituras aqui para mostrar qual é o modelo cristão, modelo de Deus para a família. Vendo esses deveres e responsabilidade, não vai ser crente frouxo. Isso está muito difícil ter filho, não vou ter filho não. Ou egoísta, né? Não, eu vou perder muito tempo da minha vida para ser esse sacerdote, para ser esse educador, para ser esse protetor, esse provedor, eu vou viver. Cuidado, isso é egoísmo. Deus te estruturou biologicamente e espiritualmente para gerar filhos. Amém? Capítulo 6, foi que eu disse? Glória a Deus. Versículo de número 7. Olha que lindo. Vamos ler o versículo 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, pai, marido. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa. Olha a educação no lar. E andando pelo caminho, está próximo da criança, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Mas olha o versículo de número 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A educação que vem através do exemplo são os pais próximos dos filhos, praticando o que ensina para que a criança veja. Porque a criança aprende primeiramente não pelo ouvir, mas pelo ver, pelo comportamento do adulto, no caso dos pais. Até que ele chegue à fase que ele consegue já abstrair, que ele consegue imaginar, que ele consegue
compreender. Ele vai pelo exemplo. Por isso, andando com ele, ao deitar-se, ao levantar-se, o filho precisa ver a conduta dos pais. Quanto mais tenros, mais eles aprendem pelo ver, pelo comportamento, pelo exemplo. Mas segue, falarás, inculcarás, contando para a criança a história, sentando com o adolescente, conversando com ele. Efésios capítulo 6, versículo 4 está escrito: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Tem pai que diz assim: eu não vou forçar meu filho a ir para a igreja, porque está escrito que não é para provocar a ira. Eu não vou falar de um jeito porque o meu filho fica com raiva. Não vou fazer tal coisa, que ele fica indignado. A Bíblia diz que não é para provocar a ira. Só que você está se esquecendo do mais criai-os na disciplina e instrução do Senhor. A palavra aqui traduzida por disciplina é uma palavra grega pronunciada por paideia, que significa, segundo Strong, todo treino e educação infantil que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade e emprega para este propósito. Preste atenção. Paideia aqui, instruir na disciplina e instrução do Senhor, é paideia, que diz respeito a todo tipo de treinamento e educação, que envolve para isso ordens. Aquele negócio da ordem, não faça isso, ou então faça aquilo. Repreensões, advertências, punição. Tudo o que em adultos também cultiva a alma, especialmente pela correção de erros e contenção das paixões, instrução que aponta para o crescimento em virtude, castigo, punição dos males com as quais Deus visita homens para a sua correção. Ou seja, essa disciplina aqui diz respeito a educar, aonde você ensina, aonde você dá o exemplo, aonde você dá ordens. A ordem são limites, você pode ir até aqui, você deve ir até acolá. Onde você repreende, você adverte, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai sofrer tal dano, você vai perder tal coisa, você vai ter determinado prejuízo. Que envolve também a repreensão, que é uma advertência mais dura, e até a correção, a punição. Criar os filhos na disciplina do Senhor. Aí nós temos hoje em dia pais que têm dificuldade com isso. Porque coloca o Estado para cuidar dos filhos, educar os filhos. 2, porque quando os filhos precisam da instrução, isso envolve tempo, a educação envolve tempo, os pais dizem não tem. E pensam que é dever da professora. Pensa que é dever do pastor. De fato é dever do pastor. Instruir, mas não somente os filhos dos crentes. Os crentes. Mas antes de ser do pastor, é dos pais. E aí o pastor ele entra como alguém que vai reforçar os princípios estabelecidos pelos pais. Mas muitas são as vezes que o pastor ele tem que desconstruir.
o que os pais construíram de forma errada. E aí ele desconstrói nos filhos e tem que também desconstruir nos pais. Preste atenção, é dever dos pais. Lembre-se, o pai é aquele que instrui, a mãe é aquela que auxilia ele nessa instrução. O pai é aquele que educa, a mãe é aquela que auxilia, ela educa também. Dever dos pais. Hoje nós vivemos dias em que os pais têm dificuldade de colocar limite nos seus filhos. Porque está ouvindo a sociedade e está deixando de escutar a Deus através das Escrituras. Deus estabelece um modelo de família, Deus estabelece um modelo de educação, mas os crentes estão querendo ouvir outros instrutores, menos Deus. Filho grita com o pai, filho dá bicudo na canela da mãe. Bichinho. Quando crescer, muda. Muda para pior. Está repreendido, pastor. Pode repreender o pastor. Se você não repreender isso do seu filho, é isso que você vai ter. Abra sua Bíblia aí. Minha gente, pelo amor de Deus. Por que tu acha que a esquerda no Brasil fez uma lei, a lei da palmada, para que você não tenha o dever, o direito de corrigir o seu filho? Porque isso vai desestruturar a família, a criança vai ser instruída na sociedade a ser rebelde, inclusive contra você. E você, sem autoridade sobre o seu filho, vai acontecer o que acontece hoje em dia: filho espancando os pais. Filhos achando que o pai tem que dar tudo para ele, e ele não precisa trabalhar. Filhos que se transformam em exploradores dos seus pais, mal educados. Os filhos que deixam de ser respeitosos para serem verdadeiros opressores. Então, ensina a criança, com exemplo, com a instrução. Isso é educar. Mas também faz parte do educar o ter que corrigir. Provérbios 22:15. Gente, a imprudência, a falta de juízo, até porque o juízo está sendo desenvolvido, faz parte da criança, faz parte do adolescente. Quem é que vai mostrar isso? Quem vai ensinar isso à criança ou adolescente? É a professora, é o Estado? Não, são os pais. Provérbios 22, versículo de número 15. A estutícia, que é o mesmo que imprudência, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A vara da correção vai tirar da criança essa tolice, essa imprudência. É lógico, quando se fizer necessário. Provérbios 23. Dá uma passadinha aí que dá certo. Versículo de número 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. O que é fustigar? Como é que está na tradução de vocês aí? Fustigar. Castigar, bater,
punir. É a palavra nakar, golpear, castigar. Se você castigar a criança com a vara, ela não vai morrer. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O que acontece com a criança desobediente? Se torna um adolescente revoltado. O que acontece com o adolescente revoltado que não é devidamente educado? Ele se torna um cidadão, um mau cidadão, que pode descambiar para o mundo do crime, que pode ser alguém que vai prejudicar o outro. Mas mais do que isso, o filho desobediente que não honra os seus pais, ele morre cedo, ele tem poucos dias na terra, e se não se converter, vai para o inferno. Olha a importância da educação, olha a importância da correção, olha a importância de colocar limites, olha a importância de dar ordem. Outro dia, eu conversando com uma adolescente, ela indignada com a mãe dela. Por que ela estava indignada? Que a mãe dela estava falando para ela o quanto ela estava sendo ingrata. Mostrando, eu fiz isso por você, eu cuidei de você, a sua mãe verdadeira não lhe deu o devido valor, mas eu te criei, vestir, comer, educação, e você é assim comigo, agressiva, palavras, desobediente. E a jovem ficou revoltada. Ela ficou passando no meu rosto, jogando na minha cara. Está vendo como muda o sentido das coisas para se fazer de vítima? Não, ela estava mostrando para você o quanto você é ingrata. E você está sendo ingrata com essa pessoa. Respeite ela, ame ela, porque de fato, se não fosse ela, a sua vida era outra. Porque a sua mãe de verdade te colocou de canto. Então, nós estamos vivendo um tempo em que os adolescentes, as crianças que não estão recebendo a devida educação, estão se achando, estão achando que os pais estão fazendo menos do que deveria. E a hora que dá de comer, de vestir, abrigo. E quando o pai vai chegar para dar uma repreensão, espera aí, opressor. Você não pode me dar um grito. Você não pode me corrigir. A lei proíbe. E aí, lei proíbe mesmo. Você está me torturando psicologicamente com essas palavras. Você está me abusando psicologicamente. Os pais estão vendo essa mudança na sociedade, essa mudança nas leis. O que é que os pais dizem? Eu não sei o que é que eu faço com os meus filhos. Pai que conversa com o filho antes de ir para o culto, antes de ir para um lugar. Pai que conversa quando chega. Nós estamos indo para tal lugar, você se comporte. Eu não quero passar vergonha por causa do seu comportamento. Se comporte. Gente, eu fui fustigado com vara, eu não morri. A minha geração, do meu tempo, e também para trás mente, como diz o matuto, para trás mente, foi fustigado com vara, não morreu. Cidadão, aprendeu a respeitar as autoridades a partir das autoridades do lar, pai e mãe.
respeitar os mais velhos, respeitar a autoridade, polícia, enfim, professores. Mas hoje em dia, o menino faz vergonha, o pai faz vergonha, a mãe faz de todo jeito. É lógico, irmão. Faz parte da educação também, você sentar com a criança, você abraçar, você beijar, demonstração de afeto, carinho. Sair com a criança, passear com ela, criança. Porque quando chegar na adolescência, ele não vai querer sair com você. Talvez ele volte a querer sair com você na juventude, mas na adolescência ele vai querer sair com os amiguinhos. Mas isso é normal. Mas querer conversar com você, ele querendo ou não, ele tem que sentar, tem que conversar. Beijo, abraço. Isso faz parte da educação. A criança saber que é amada, se sentir amada, para quando nós chegarmos e tiver que repreender essa criança, ela entender a mesma pessoa, essa pessoa me ama, esse é o meu pai, essa é a minha mãe, ele me beija, ele me cheira, ele me abraça. Porque o comunismo quer destruir a família. Porque a família, essa base familiar, ela gera indivíduos, mas também ela educa indivíduos. A família, ela gera o cidadão. A partir dos valores familiares, esse indivíduo vai para o convívio social. Ele vai se tornar um cidadão, ele vai se relacionar com o outro, a partir da família. Esses valores vão ser levados para a sociedade, o que na sociedade é contrário a esses valores, esse cidadão vai resistir. Inclusive, é uma forma de governo que é contrário a esses valores. Por isso, o comunismo tem dificuldade com a família cristã e procura destruir. E como é que ele destrói, para me encerrar? Fazer só citação. A promoção da vida promíscua. Por que a vida promíscua? Você tem relação com quem você quiser. Homem, você se relaciona com tantas mulheres você quiser. O negócio é curtir a vida. Tinha aquele negócio da mulher ser mais contida, mas hoje em dia pede igualdade. Mulher invocada é a mulher que também pega todos. Vida promíscua. Então, nada de compromisso. Nada de compromisso. Liberdade sexual. O que acontece com a liberdade sexual e com essa vida sem compromisso? Quando se gera um filho, esse filho geralmente não vai ter um pai. E se tiver uma mãe, ela não vai ser essa adjuntora. Uma mãe que vai se preocupar em proteger, em prover, em educar, em aproximar essa criança de Deus, porque ela tem uma vida promíscua. Talvez ela nem saiba quem foi o pai da criança, quem é o pai da criança, porque naquela noite ela deitou-se com os 4. Para o homem é o mesmo, ele pega uma, pega outra, gerou filho. Mas a gente não vai casar, a gente não precisa casar. Eu pago a pensão, está resolvido. Está resolvido nada. Como é que vai ser a educação dessa criança? Você está entendendo como a promiscuidade destrói o modelo cristão de família? Quem então vai formar essa criança? O Estado. E aí o Estado forma, educa essa criança como ele quer. Porque ele promove o divórcio? Porque na promoção do divórcio, a criança vai ficar ou com o pai ou com a mãe. Na maioria das vezes é com a mãe,
E a mãe, a mulher não foi estruturada para ser a provedora, a protetora, a educadora, sozinha. Ela foi estruturada por Deus para ser a auxiliadora desses papéis. De novo, a educação dos filhos, a formação do indivíduo vai ser prejudicada. Você está entendendo, irmão? É como eu disse no domingo passado, a criança, ela começa a distinguir os papéis sociais a partir dos seus pais. Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do homem? Como se comporta a mulher? Como se comporta o homem? A criança aprende a partir dos seus pais. Mas se dentro do lar que ele está sendo criado, tem 2 homens, qual é o papel da mulher? Ele não vai saber. Quem vai ensinar isso para ele? O Estado. A maneira do Estado. Do jeito do Estado. E não a maneira de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo porque na mídia existe uma promoção do adultério? Novela legal é aquela novela, ou filme, né, série. As séries são as novelas atualizadas. Legal é quando o homem ou a mulher que está bem casada e bem casado reencontra a namorada da infância e começa um romance com ela ou com ele, traindo a esposa, traindo o esposo, e deixa no desenrolar da história o esposo ou a esposa para ficar com a amante, e os filhos como é que fica? Mas essa é a história bonita. A promoção do adultério e da destruição da família. E o crente está assistindo e está dizendo, oh, que filme legal. Oh, que novela boa. Vou até faltar o culto, porque hoje é o final da novela. Se bem que hoje em dia, está assim não, né? Não. A sua família está em risco. A minha família está em risco. Se eu, como pai, eu não entender o meu papel e não fizer a minha parte, se a minha esposa não fizer a parte dela, as nossas filhas sofrerão o dano. Se a irmã Rosângela não entender a parte dela, nossa família vai sofrer o dano. Então preste atenção. Preste atenção no candidato que você vai votar. Como é que eu vou votar num candidato de esquerda, irmão? Que quer destruir a família segundo o modelo cristão. Como é que tem crente que vota em candidato de esquerda? A Bíblia deixa bastante claro. Não sejais conforme as obras das trevas, mas reprovai-a. Nós temos que reprovar as obras das trevas e não ser de acordo com elas. Quando nós votamos em candidato de esquerda, nós estamos sendo de acordo com aquilo que ele defende, de acordo com aquilo que ele promove a destruição da tua família. É eu estar dando munição ao diabo, tá aí, faz o que você quer, pode atirar. Estou dando legalidade para ele. E depois, não dá para ficar chorando. Oh, porque minha família está destruída? Oh, porque você deu autoridade aos agentes do diabo para fazer leis, para promover campanhas, para encher de dinheiro a grande mídia, para fazer divulgação
desses desvalores e corromper seus filhos, seu companheiro, esposo, marido, esposa. Fique de pé, por favor. A igreja está despertando e eu louvo a Deus por isso. A esquerda não mais de forma velada vai combater e destruir as famílias cristãs, porque ela está sendo desmascarada, o véu está sendo removido, a máscara está sendo arrancada. É isso que é a esquerda. A esquerda não quer ver a sua família abençoada, a esquerda não quer ver a sua família estruturada, a esquerda quer ver a tua família destruída, mas no nome do Senhor Jesus, quem será destruído é a esquerda. Essa instituição usada pelo diabo vai ser derrotada no nome do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que vai ser derrotado de hoje para amanhã, nesse pleito para o outro. Vai ser derrotada gradativamente. Porque uma coisa é certa: a guerra já foi vencida na cruz. João já viu centenas de milhares de salvos adentrando os portais da eternidade. Jamais as forças do inferno prevalecerão contra a igreja, contra a família constituída por Deus. Agora, se abraça, se agarra com o Espírito Santo, faz essa parceria espiritual e cuida da tua família, crente. Para você que a sua família ainda não é convertida, seja o sacerdote. Como, pastor? Ensina. Não querem ouvir? Continua na guerra intercessória. Toda muralha levantada pelo diabo que cerca os teus, vão ruir através das tuas orações e jejuns. Essas muralhas vão desabar, a tua família vai ser alcançada. Faz o teu papel de sacerdote, luta. Pais, tenham cuidado com os teus filhos. Oh, meu irmão, eu estou com 2 adolescentes, é muita oração. Aleluia, de vez em quando. E aí, minha filha, como é que foi no colégio? Agora o negócio está ficando ainda mais feio para esses pequeninos aí, viu? Leis, ações nas escolas. Mas no nome de Jesus, esse construto do inferno ao longo de anos, Deus vai destruir em questão de dias, meses. Deus pode converter de uma vez só uma nação, porque Ele é Deus. Deus pode continuar. Deus começou um processo de mudança na nossa nação, irmão. Entenda que há um mundo contra. Existe uma agenda mundial para continuar nesse progressismo, nesse avanço. Mas no nome de Jesus, Deus levantou um homem. Deus tem colocado ao lado dele homens e mulheres que têm o mesmo ímpeto, a mesma coragem. Aleluia, Deus despertou a igreja. Uma boa parte da igreja está desperta. Uma boa parte da igreja consegue ver claramente. E esta igreja está orando. Esta igreja está guerreando no mundo espiritual. E não tem uma vez que a igreja não se encurve de joelho, levantando as mãos para o céu, que Deus não haja na terra. Oh,
Oh, aleluia. Agora preste atenção, igreja Manancial. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ficar somente ouvindo. Nós não podemos ficar somente no lamento. Ah, meu Deus, o que vai ser? Meu Deus, temos... Não. Nós temos que partir para a oração. Nós temos que partir para o clamor. Nós temos que buscar. Nós temos que partir para a ação. Os crentes, meu irmão, têm que estudar. Os crentes têm que ocupar os espaços sociais, influenciar. Eles não estão querendo infiltrar-se na igreja, eles têm se infiltrado na igreja. Os crentes estão na sociedade e tem que se infiltrar em cada setor e tem que impactar. Tem que ter crente professor, tem que ter crente médico, tem que ter crente advogado, crente juiz, crente político, tem que ter. Essa história do crente ficar aceitando, não tá bom aquele empreguinho, salário mínimo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus para o começo, crente. Eu quero ser professor, porque lá na escola eu percebi, a maioria esmagadora é de esquerda, ouvindo que a religião é ruim, que o cristianismo foi um mal para a sociedade. Não, eu vou estudar, eu vou me formar, vou me aperfeiçoar, vou fazer concurso, vou ser professor, vou ser professora. Eu vou estar lá, com testemunho e com ensino, mostrando que isso tudo é mentira. Você está entendendo? A gente tem que ocupar esses lugares. A gente tem que reverter esse quadro. Não é só com oração, é com ação também, crente. É mais complicado que tem que estudar, mas crente é inteligente. O crente ora e Deus dá sabedoria, capacidade para aprender facilmente. Senão a gente vai ter que ficar sempre entregando. O crente tem que ser próximo. Vou abrir uma faculdade. Vou abrir escolas. E o viés? O viés totalmente enviesado para Cristo. Você está entendendo? A gente fica procurando escola cristã. Não tem. Está entendendo aí, crente? Vamos orar.